Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos dar início aos comentários sobre os temas, né, do nosso curso. Você que está no curso completo, o que a gente comenta no curso completo? Os temas do curso completo, os temas do treino e eventuais temas que eu, por exemplo, eu dei uma palestra para o cursinho X, então eu trago para os meus alunos aqui, tá bom? Sempre a gente fazer um rol, assim, bastante extensivo de previsão temática. Bom, vamos lá. Por que eu estou fazendo esse comentário exatamente agora? Porque eu esperei entrar o ano de 2021, passar a primeira correção. Hoje foi o dia do recurso da Codevasf, né, o primeiro concurso, a primeira análise do Sebrasp, para eu comentar o que o Sebrasp andou fazendo nesta prova, tá bom? Fazer esse comentário com vocês. Além disso, né, o que é interessante? A gente também fazer uma observação das propostas, as primeiras propostas temáticas que foram elaboradas no ano. Então, vocês vão ver, por exemplo, que a gente teve o concurso do TCE Rio, né, que foi um concurso meio atabalhoado. Perdão, usei até a palavra errada. Esqueço, que hoje tô cansada. Vamos lá. A gente teve o concurso do TCE do Rio, que teve uma prova discursiva muito atrapalhada, para dizer a verdade, não é? Não dentro da estrutura, mas dentro do recorte que o examinador fez. E a gente teve o concurso da Codevasf. A Codevasf foi muito pouco concorrido. Eu vou conseguir falar mais para vocês após o TCE do Rio, tá? Então é interessante. Por quê? Você fala, mas o que tem o Tribunal de Contas a ver com este concurso, professora? Necessariamente. Gente, é porque a questão é a mão da banca corretora. É uma série de estratégias que a gente usa. Uma das estratégias é a mão da banca corretora. Então eu já tenho coisas para falar hoje que são importantes, tá bom? Para vocês aqui no preparatório. Antes, eu vou falar sobre as escolhas temáticas, que é o que às vezes acaba gerando dúvida em um ou outro aluno, principalmente se o aluno é novato nos concursos, ou tem, por exemplo, 1 ano de estudo, 2 anos de estudo e tal. Os veteranos não, eles são sempre quietinhos e entendem o jogo e tal. Eu vou falar para vocês sobre temas. Pessoal, a Polícia Federal, diferente da PRF, ela tem uma variedade de temas muito maior que a PRF e uma oscilação de recortes. Eu fiz aqui até um histórico, né? Estou muitos anos no concurso, então eu fiz um histórico para comentar com vocês temas a temas e explicar o que aconteceu nos concursos, episódios de que eu me lembro e tal. Então vamos lá. Eu vou lá para os idos de 2004. Então atenção, prova de escrivão, e tanto a prova de escrivão quanto a prova de agente em 2004, a banca pediu posicionamento. Vocês vão ver que eu já comentei na aula 1 sobre posicionamento. Quem não viu, está na aula 1, na aula final, não lembro. Né, que eu vou pegar 3 modelos de geração do Sebrasp, 3 estruturas principais e comento com vocês. Tá bom? Então, de olho lá. A banca pediu posicionamento. E ela trouxe um tema único para as pessoas se posicionarem sobre estes temas. Por isso, o escrivão foi falar sobre a sociedade, seu retrato, não só dos políticos, mas seu retrato dos cidadãos e das elites. Se você concordava ou não com isso. Pro agente, tratou de um tema que ela ama, repete ciclicamente em vários concursos públicos, que é sobre a questão do avanço tecnológico e respeito à privacidade. Esse tema foi pedido em 2004 e o aluno fala assim, mas você está indo lá para 2004. Gente, esse tema foi pedido em 2020 depois. Sabe para quem? Para o TJPR e o TJPA. Foi um dos 2 tribunais de justiça ali, que eu não lembro agora de cabeça. Foi exatamente isso aqui. Avanço tecnologia e respeito à privacidade. Basicamente o mesmo tema. Depois veio a prova, né, de 2004 novamente, porque 2004, salvo engano, houve 2 concursos. Era a época do concurso nacional e regional. A polícia se dividia dessa forma, estou falando da Polícia Federal. Agente, importância da atuação da Polícia Federal Brasileira na preservação do direito à vida. Eu falava sobre direitos humanos. Às vezes os alunos torcem o nariz e falam, Júnia, você é esquerdista, você fica dando aula. Gente, não interessa que isso que eu sou, não interessa, você vai passar no concurso. Eu sou obrigada a trabalhar aquilo que a banca traz em concurso. Tá certo? Se você não quer passar no concurso, não quer ser agente do Estado, isso é um problema unicamente seu. Então, só respondendo, porque 99% é muito atento, 1% é danado. Então aqui está falando, ó, importância da atuação da Polícia Federal Brasileira na preservação do direito à vida, e o texto tratava sobre vários aspectos ligados à vida, tá certo? Vários aspectos. O texto base. E para o escrivão, falava sobre, olha só, a influência da televisão no imaginário social. Foi o tema do escrivão. Então vamos lá. Do concurso de 2004 nacional para o concurso 2004 regional, ou seja, no mesmo ano, 2 concursos públicos,
O susto foi muito grande, as médias de discursivas foram muito baixas. Por quê? Foram muito baixas? Exatamente porque as pessoas não estavam preparadas para este tipo de tema. Certo? Lembrando que nessa época PRF nem sequer redação tinha porque era nível médio, tá? Então o pessoal não estava esperando. Ficou todo mundo treinando muito sobre concursos afins da polícia, infelizmente veio problema. 2009, novamente concurso pra gente, não é? Falando sobre eficiência policial e a preservação dos direitos do cidadão. Novamente questões que tem a ver com direitos coletivos e direitos individuais apareceram na ordem do dia, né? Então veja que o problema não é comigo, o problema é com a banca, tá? A finalidade da repressão policial ainda pediu para falar sobre a questão da preservação da democracia, foi o tema do agente, tá vendo? Ele tá aqui. E o tema do escrivão entrou numa questão técnica, foi tratar de Convenção de Palermo, né? Crime organizado. Então foi o tema do escrivão. Ainda tratou de direitos humanos, um dos itens temáticos também trabalhava com direitos humanos. Então veja que não é invenção minha, são os fatos, tá bom? Eu estou aqui rolando para vocês que eu anotei, mas vocês podem fazer uma consulta no site antigo do CESP, vocês vão encontrar tudo lá. Depois nós temos o quê? 2012, né? Prova de escrivão, olha só, aí a banca entra na chamada fase moderna, não é? Eu vou chamar de fase moderna porque é a fase que os cursinhos se voltam mais para o recorte de provas. E aí muitos alunos que não têm informação do histórico da PF se valem muito das provas mais recentes, achando que determinados temas não são cobrados em provas anteriores. E aí, em 2012, né, a banca ingressou com um estudo de caso para o escrivão. O estudo de caso tratava de um crime contra a ordem tributária, né, e é a primeira vez que o Sebrasp vai trabalhar a atuação do agente público, sempre no último item. Então o Sebrasp ficou ali entre 2012 e 2018 trabalhando muito, gente, a atuação dos agentes públicos. Cada tema que eles faziam, por exemplo, faziam um tema para o STJ, tinha esse detalhe. Fazia um tema, por exemplo, para o IBAMA, tinha esse detalhe. Então, aí a gente fazia o tema exatamente naquele formato, naqueles moldes, tá certo? Depois a gente teve novamente concurso para escrivão. Não, perdão. Aí nessa época houve o concurso para papilo falando sobre identificação, tá certo? Os documentos de identificação. Então veja aqui, ali, exatamente em 2012, os temas foram muito centrados em aspectos que tem a ver com o próprio órgão, vamos dizer assim, e o desempenho daquela função, tá? Então isso marcou, foi de 2012 a 2018, exatamente esse tipo de recorte. Perfeito? Quando nós chegamos em 2014, tá certo? Houve a prova do agente, aí veio o susto. Por quê? Porque a banca abandona o conceito técnico e se volta para conhecimentos atuais. Ela vai cobrar o quê? Civilização contemporânea e terrorismo. Cobrou 11 de setembro, cobrou Estado Islâmico. Eu havia trabalhado este tema exatamente numa sexta-feira anterior à prova, numa turma que eu fui dar, salvo engano, em Madureira. Isso, deu um aulão para uma galera enorme lá no Rio de Janeiro. Acho que foi uma turma do professor. Gente, ele é professor de trânsito, sumiu o nome agora, eu vou lembrar, tá bom? Mas tinha a turma da PRF, tinha a turma da PF, eu fui dar esta aula para a turma da PF, eu trabalhei isso com aquela turma, trabalhei com a minha turma em 2014 também. Minha turma, na época, eu trabalhava no ponto dos concursos, então eu trabalhei este assunto. Tanto que os alunos não acreditaram, o tema veio na prova. E não tinha nada a ver com questão policial, era um tema sobre atualidades. E por que que eu usei exatamente esse artifício? Porque a banca alterna, gente, de um concurso para outro. Essa é a minha preocupação. A PRF não tem esta alternância, mas a Polícia Federal tem. Tá? Bastante. Ela um ano trabalha um tema técnico para um cargo, no outro ano vamos dizer assim, a tendência é que ela altere. Ela só não altera para o escrivão, mas para a gente ela sempre teve essa alteração. Para o escrivão ela tem menos oscilações, tá bom?
E vocês podem ver que o Papilo, em 2014, que pedia identificação, em 2018 o Papilo trouxe o quê? Eu acertei o tema do Papilo, eu não acertei do agente em 2018, eu não acertei do escrivão, mas eu acertei do Papilo. Qual foi o tema do Papilo em 2018? Imigração, tá bom? Imigração, era a ordem do dia. Eu falei, este tema tá na ordem do dia, vou trazer pra galera estudar, porque pode ser que venha na prova. ANFAM, PRF, né? Eu vou comentar aqui por alto que muita gente faz concurso. A PRF, os primeiros anos não houve redação para PRF. A redação ingressa em 2009 na PRF, um concurso que é feito pela FUNRIO, acho que é isso. E o concurso deu muito errado, esse concurso que houve fraude, né? Houve um texto, olha o que eles fizeram na PRF, trouxeram um texto do Machado de Assis, né? Um trecho lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era um romance famosíssimo do Machado, e trazia o seguinte tema, né, a respeito às leis via de mão única. Eu lembro que houve uma confusão, o pessoal não sabia se era para narrar, contar uma história, ou se era para dissertar, era para dissertar. Eu lembro de alguns comentários assim. E em 2013 trouxe o crime de contrabando, né, e 2019 infrações de trânsito, ou seja, olha aí o perigo, vou explicar o que aconteceu. 2008, um tema mais voltado para atualidades do que voltado para exatamente um assunto específico. Eu lembro que essa questão a respeito às leis vinha de mão única tinha muito a ver com um primeiro decreto, acho que foi um decreto, ou uma medida provisória, que tratava do início da lei seca. Então eles trouxeram este tema ali naquele momento, sobre a questão das pessoas respeitarem as leis, que as pessoas não respeitavam as leis e tinha muito a ver com essa discussão acerca da lei seca. Depois veio um tema técnico na PRF, crime de contrabando, e depois veio respeito às leis de trânsito, mas não veio nada técnico, veio como conhecimentos gerais, assim, sobre leis de trânsito, medidas da sociedade, né, para evitar acidentes de trânsito, atitudes individuais para evitar acidentes de trânsito, então as infrações de trânsito. Então veja que foi uma questão muito meio que geral. Então, na PRF eu ainda não posso falar sobre essas oscilações que eu vejo acontecendo na PF. Mas na PRF, se você observar, também a coisa não fica tão longe assim, tá? Então vamos lá. Vocês vão ver que, por exemplo, na PRF, qual é o meu cuidado? Trabalhar uma questão um pouco mais técnica, né, este ano, e na PF, questões mais gerais. Então vamos lá. Gente, é claro que quando como eu disse para vocês que vão entrar os temas do treino aqui também, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que além dos temas atuais, meus recortes, minhas apostas sobre atualidades, eu também vou trazer temas específicos, tá bom? Então não tem que chorar, tá certo? Tem que chorar, tem que levantar a mão pro céu, porque muita gente talvez não vai trabalhar atualidades e pode ser que venha. E qual que é o problema? É se você não souber mexer. O concurso está muito concorrido, eu ainda não sei a concorrência. A definição exata do tema, gente, assim, não é exata, mas mais próxima de uma realidade de cobrança, vai acontecer exatamente quando lançarem a concorrência, quando lançarem ali, não é, o número de concorrentes. A gente vai ter uma noção. É mais ou menos a época que eu paro para poder afunilar realmente o que eu acho que tem mais chance de cair. Assim foi no concurso da Codevasf. Por exemplo, o concurso da Codevasf, né? O que aconteceu? Havia lá, salvo engano, 14 áreas. Dessas 14 áreas, eu trabalhei 4 áreas aqui no turma de redação. Dessas 4 áreas, 2 áreas, sim, os temas estavam no curso e não houve nenhuma choradeira dos alunos. Da engenharia civil, que caiu o projeto básico. Eu ainda falei, olha, o projeto básico sempre cai, sempre cai, sempre cai. Aí os alunos de engenharia, não cai uma coisa mais técnica? E eu falei, não, é muito, muito raro, muito raro, muito raro. Não é? Mas os mentes de engenheiro não insistem tanto, eles são bem objetivos, aí tá, beleza. E veio na prova exatamente aquilo que a gente tinha falado, 866, projeto básico. Depois, um dos cargos, salvo engano, engenharia agronômica, acho que foi isso. Acho que foi engenharia agronômica. Foi isso mesmo, engenharia agronômica. Caiu sobre irrigação, tipos de irrigação. Tá lá, no material, tipos de irrigação, bonitinho. Tá certo? Quem quiser ver, depois eu mostro pra não ficar abrindo muita coisa aqui na tela de aula. Mas, e o direito? Aí apareceu uma questão. Vamos lá. Assessor jurídico da Codevasf pediu direito ambiental.
eu comecei a montar os temas, a turma, o pessoal do direito é mais crítico, assim, mais em cima e tal. Eu perguntou, Júnior, olha, com a Devasf, é muito contrato que o assessor jurídico analisa, é muito edital de licitação, é muita consultoria jurídica em cima disso. Eu falei, concordo, inclusive eu tinha falado isso nas minhas aulas no YouTube, né? Mas eu falei, gente, mas a gente não pode deixar de trabalhar com direito ambiental porque está na ordem do dia. A gente teve muitas queimadas em 2020, nós tivemos muitas tragédias ambientais nos 2 últimos anos no Brasil, o problema que houve no mar, né, o piche no Mar do Nordeste, nós tivemos muitas queimadas, praticamente a gente saiu, deixou de cumprir uma série de aspectos, né, tratativas do Acordo de Paris e tal, e é bom mexer com pelo menos alguns princípios. E aí eu fui montei o tema, independente da choradeira, eu deixei lá. Ah, aí teve choradeira, eu coloquei tal do tema B, né? Quando começa muito eu falo, vou colocar o tema B. E aí eu coloquei o tema B, ó, discorra sobre isso aí se você quiser, mas a minha aposta eu vou ficar aqui, vou me manter firme na minha posição. E exatamente veio uma peça para eles analisarem que tinha a ver com os princípios do direito ambiental. E mais do que isso, porque a banca fez uma jogada entre o direito e aspectos ligados à responsabilização. O que é responsabilização? Foi uma coisa que eu falei com os meninos, ó. Tem que prestar atenção em questões que são discutidas, não é? Muito hoje, que ainda não estão no direito, mas que já são questões que têm a ver com a jurisprudência. Não é? Então, por exemplo, o que é responsabilização? É você ter a preocupação não só, por exemplo, em indenizar, não é? Mas também ter a preocupação com o futuro, tá certo? A perda aí da biota, da biodiversidade, né, em relação ao futuro. E isso aí estava lá no material deles, tá certo? Então, não acertamos o tema na íntegra, porque era um tema que tratava um pouco de questões ligadas à jurisprudência, mas os itens da jurisprudência estavam ali. E, né, quem viu falou, poxa vida, eu passei muito rápido por esse tema que eu achei que fosse cair direito agrário, fosse cair, né, a parte da assessoria de contratos. Então, gente, quando a gente fala sobre temas é porque a gente vem de uma ampla pesquisa. Júnior, vamos então comentar alguns temas que tem aqui para vocês entenderem a fonte, tá? Luta da ciência no século XXI contra informações falsas. Gente, tem que saber. Não tem jeito. Isso aqui pode não vir na sua prova, mas vai atropelar alguém em 2020. Não tem por onde você não saber. É questão da fake news, questão do movimento anti-vacinas, do movimento terraplanista. Você tem que saber. Você pode até ser adepto, mas para fazer concurso não serve não, tá certo? Você tem que contraditar essas questões todas. Então tem que entender. Impactos da escassez de água potável no planeta. O que isso tem a ver com o concurso da Polícia Federal? Tem a ver que se cair na prova você não vai acertar. Então o que acontece? Veja só, ano passado, meados do ano passado, precisamente mês de agosto, nós tivemos editado o Marco Legal de Saneamento Básico no Brasil. Esse marco legal, ele visa o quê? Visa universalizar o acesso ao saneamento e à água potável no Brasil. Os defensores do marco legal dizem que nós temos no Brasil hoje um percentual muito grande de pessoas sem acesso a saneamento básico. Salvo engano, da ordem de quase 90% das casas no Brasil não tem acesso a saneamento básico, água tratada de fato, certo? Esgotamento tratado. E não sei quantos por cento, acho que 35% não tem acesso à água potável para beber. Então o que acontece? Exatamente se fez o marco para que lotes de saneamento, né, e de fornecimento de água fossem privatizados, tá certo? Então você vai tentar passar para o terceiro setor esse tipo de obra pública. O que eles defendem com isso? Que é um tipo de obra muito cara, né, para os cofres públicos fazerem. Foi importante ter feito esse marco para que porque uma obra de infraestrutura deste tamanho, dessa magnitude, gera empregos, tá certo? Então foi importante. E aí, nesse caso, né, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, ela teria um papel meramente regulador mesmo, tá bom? De serviços que seriam feitos por empresas terceirizadas. Quem critica o marco regulatório, e aí daí o motivo do tema, quem critica diz o seguinte:
Ora, primeiro aparece um problema. Toda vez que você privatiza alguma coisa no setor de prestação de serviços, as empresas vêm porque elas lucram com isso, né, com ações, principalmente com a venda de ações na bolsa. Quando você tem uma notícia de privatização, né, a bolsa sobe, isso é natural, né, a notícia é auspiciosa para o mercado. Ocorre que elas vêm, pegam, né, e existem lotes que são interessantes e lotes que não são interessantes. Então você imagina, por exemplo, você trabalhar com saneamento básico em São Paulo, que é um local onde você consegue instituir uma taxa de serviço um pouco melhor e ter um retorno, não é, em cima dessa taxa, ainda tem outros lugares, isso não vai ser interessante. Então o processo de universalização tende a não ser concluído. Imagina, por exemplo, um rincão, né, no Brasil, você vai para um canto, um cantão mesmo, onde a população é muito pobre, em que a instituição de taxas módicas, por exemplo, geraria prejuízo para essas empresas. Então não seria interessante para essas empresas pegar isso. E aí aconteceria, gente, a mesma coisa que acontece com o setor elétrico. A gente viu a tragédia no Amapá, na área de prestação de serviço, não é? Então, por exemplo, o que acontece? O que houve ali? A empresa veio, privatizou-se aquele setor, né? Aquela energia daquele local. Ela veio, no primeiro momento, ela aumentou as taxas para quê? Para que pudesse compensar o serviço, que é um serviço caro, é um serviço, uma obra bastante cara, são serviços de manutenção extremamente caros, né? E daí, quando ela notou que não tinha mais lucro, ela parou de fazer as manutenções, então veio o apagão, sobrando para o governo brasileiro o quê? Todo o ônus, né? E para a população, que nós estamos pagando conta de luzes mais caras, naturalmente, em função desse ônus, de todo o trabalho que se deu para poder religar a luz do Amapá em função desse problema todo. Então, voltando à questão do marco regulatório, né, aqui do saneamento básico, outra questão que os críticos abordam é o seguinte, que a água, gente, a água potável está escassa. O Brasil é um dos últimos lugares com uma das maiores reservas de água potável do mundo. E nós vamos privatizar exatamente no momento em que esse bem está se tornando um bem caro. Então, essa é a questão. Então, este tema veio para essa obra por conta da magnitude da importância deste tema em termos de atualidades. É que vocês estudando, vocês não prestam muita atenção, às vezes em jornal, e mesmo assim, jornal está falando de Covid dia e noite. Pode ser que tenha um tema lá na prova abordando Covid, mas eu acredito que o Sebrasp, quando a coisa é muito cheia assim, eles não são muito afeitos não, né? Eles vão mais para aquele tema que está na ordem do dia e que demanda um conhecimento um pouco mais aprofundado, já é um processo que já gera um desgaste de discussão e já tem uma teoria bastante sedimentada sobre ele. Então, essa é a questão, tá? Foi por isso que nós trouxemos esse tema aqui, que foi o tema 2. Depois, desequilíbrios, aí colocamos um tema 2B, porque como na nossa turma, mais ou menos uns 4 alunos, poxa, não sei o que e tal, né? Aquele tema da água ali, não sei o que, mas coloquei, então coloca 2B. Só que eu não abro mão de você trabalhar questões ligadas à natureza. Por quê? Porque está na ordem do dia, tá certo? Eu não vou na sua falta de experiência, eu confio na minha experiência e te dou mais uma. Mas eu coloquei aqui a palavrinha Polícia Federal, porque se não colocar esse alecrim dourado, o tema não fica valendo para algumas pessoas. Então tem que prestar atenção, tem que confiar no teu professor de redação, tá certo? Então vamos lá, ó. Desequilíbrios provocados pela perda da biodiversidade. Gente, ano passado foi o que mais aconteceu. Não tenha dúvida de que este ano no Brasil o problema volta a acontecer. E preste atenção, Covid, a gente ainda não sabe a origem certa, não é, desse novo coronavírus que está dando esse rebuliço todo no mundo, mas o que já se sabe, que isso tem muito a ver com perda de biodiversidade. Tá certo? Isso já é quase uma unanimidade entre os cientistas. Por quê? Porque houve tanta queimada, tanta urbanização em massa, em detrimento de áreas verdes, áreas de preservação, não é? Tanta devastação que determinadas zoonoses, né, com as quais a gente não tinha contato e não tem anticorpo contra essas zoonoses, elas estão começando a aparecer em massa. Então os cientistas já sabem, não é por causa só do coronavírus não, por conta de uma série de viroses que já estão sendo identificadas, de doenças, viroses, bactérias, né, enfim, uma série de seres vivos ou não, porque vírus não é ser vivo, então seres vivos ou não,
que já estão sendo identificados, ou seja, de patógenos aí que não eram do homem e que já estão no homem. Não é só coronavírus, tá certo? E aí que nós falamos, ó, principais tipos de crimes ambientais praticados no Brasil, então fomos para a área dos crimes, para dar um pouco mais de conforto, né, para quem fica tenso. Aí sim, consequências centrais da degradação ambiental, isso é um aspecto importante. E a Polícia Federal, que lançou um documento importante sobre a prioridade de proteção ao meio ambiente, e você tem que saber, tá? Então, isso é básico, vamos lá. Depois nós escolhemos, né, a questão do compromisso dos agentes públicos com a missão e a instituição, gente. Por que estamos falando disso? Discute-se muito no Brasil o desvio, né? Vamos dizer assim, às vezes abuso de autoridade. Nós temos a nova lei de abuso de autoridades, perdão, abuso de autoridade. Essa nova lei está aí na praça, todo mundo já sabe sobre ela, né? Bastante. E ela tem muito a ver com vamos dizer assim, eu vou usar no crime, mas o desvio da missão, o desvio ético, né? Começa pela questão do desvio de princípios, aspectos principiológicos do cargo e da própria missão institucional, até se gerar o abuso, tá certo? Então a gente tratou dessas questões. Também este tema tem a ver com o quê? Tem a ver com as questões funcionais que foram cobradas em temas passados, temas pretéritos que a gente leu para você. Então, mesmo que não caia esse tema na íntegra, alguma coisa você aprende a partir dele que vai servir para você o quê? Dar suporte argumentativo a qualquer outra discursiva que você esteja fazendo que tenha um assunto que vá te pedir algum tipo de conduta ética, algum tipo de conduta do policial em relação à defesa dos direitos humanos, em defesa da democracia. Tá aqui, são aspectos que têm a ver com esses compromissos éticos. Então vamos mais um pouquinho avançando, né? Investimento em tecnologia para o combate aos crimes financeiros. Crimes financeiros são crimes da ordem do dia. E a tecnologia, gente, a gente tem o leilão do 5G previsto para acontecer no Brasil no segundo semestre. Você tem que entender de 5G. É importante que você entenda deste assunto, tá certo? É muito importante que você entenda. Por quê? Aqui a gente pede, né, por exemplo, tipificação do crime, então cai nessa área, nesse momento que eu chamei lá mais moderno a partir de 2012, né, no trabalho das questões discursivas, né? Mas você tem que estar sempre atento a uma questão maior por trás disso, que é o conhecimento geral em torno dessas questões. E aqui já é um tema de posicionamento, tá bom? Que a gente vai discutir depois como que se forma esse posicionamento, já no outro bloco. Depois a gente tem, né, a cultura da prisão como remédio à impunidade. Eu não vou fazer DPEM, pra que vai cair esse assunto? Pois bem, mas você é da área de segurança pública, né? E você, se Deus quiser, efetuará prisões. Não que deseje o mal dos outros, não isso, mas desejo seu bem, agente de Polícia Federal, em defesa da vida, sobretudo. Vamos lá. Quando você for tratar dessa questão, você vai ver que o Brasil é um dos países que mais prendem no mundo. Tipo os Estados Unidos, assim, adora jogar pessoa no sistema prisional. E, gente, o nosso sistema prisional está bastante lotado. Pra gente ter um problema em 2021, uma eclosão do sistema de alguma forma, né? Principalmente quando a precariedade, quando começou o assunto Covid no Brasil, uma das grandes preocupações da Defensoria Pública foi exatamente com a população carcerária, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção a isso, mas houve uma preocupação muito forte, tanto do Ministério Público quanto, né, da Defensoria. Por quê? Porque a população carcerária, qualquer pavio que você acender, ela explode. Então, você vai imaginando, né, a condição em que essas pessoas já vivem ali dentro, né? Você imagina, faça a comparação dessas condições com o que prevê a lei de execução penal, tá certo? E os objetivos dessa lei, então você tem que entender esse processo. Juntar tanto a teoria quanto a questão da atualidade. Então, por isso que a gente trouxe, porque se vier, a gente já está vacinado. Depois, a gente vai falar sobre a preocupação das autoridades com o crescimento dos crimes que ocorrem na seara virtual, né? E aí é um reflexo de você pensar o ano de 2020, principalmente, e lógico extensiva 2021, né? Dos crimes que têm sido mais comumente atendidos, ou seja, dos crimes que têm sido mais investigados e punidos. Por quê?
Porque exatamente em 2020 nós entramos num período muito forte de quarentena. Num primeiro momento a gente tentou entrar, não é? Essa que foi a verdade. E com muita gente trabalhando em casa, estudando em casa e trabalhando em casa, né, um acesso maior às redes sociais, vamos dizer assim, naturalmente, criminoso pensa, né, onde está o produto, onde é que está a vítima, que eu não estou achando na rua mais. Ah, ela está na internet, então é para lá que eu vou. E esse tema discute todas essas questões. Vamos lembrar que este é um dos assuntos de que o CESP mais gosta, porque envolve, né, novas tecnologias. 2020, como eu disse para vocês, ou na prova do TJPR ou na prova do TJPA, a banca cobrou exatamente esse aspecto. Né? Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, entraria em vigor em agosto de 2020, né? Que é uma lei muito importante. Essa lei muda, por exemplo, toda a documentação das empresas, né? A gente agora passa a lidar, por exemplo, com os dados de vocês de uma forma muito mais segura, né? Assim, de um modo geral. Então, você tem que ter muito cuidado agora com esses dados. Né? Você já não pode, de repente, ter alguém ligando para você porque pegou o seu telefone em tal lugar. Como assim? Quem passou? Né? Então, tem essas questões. E este tema, já recortado, voltado um pouco mais para as carreiras policiais, está aqui para vocês por conta deste assunto. Pronto, aí acabou aqui. Esses são os temas do curso completo, tá bom? Depois vou entrar para vocês os temas do treino, que são temas um pouco mais carregados na parte, vamos dizer assim, na parte específica. Perfeito? Gente, eu falei que ia ser rapidinho, poxa, meia hora de vídeo. É isso aí, tá? Mas foi tudo pro bem de vocês, foi para explicar exatamente os nossos recortes temáticos e a importância de você ter uma linha avaliativa que possa exatamente explicar a origem desses recortes temáticos, né? Para que você não tenha exatamente surpresa no dia do concurso. Falar sobre crime, tema específico, depois que você aprendeu a escrever, você fala, ó, com os pés nas costas, né? Mas falar sobre conhecimentos atuais, um ano muito concorrido de carreiras policiais, vai fazer diferença cedo ou tarde. Ou vai ser na PRF, ou vai ser na PF, ou alguma polícia afim, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos lá para a próxima aula, seguindo no curso, né, no turma de geração, com material.